Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar a lição número 8. E para que Deus possa nos abençoar, nos proteger, nos ensinar coisas novas a respeito do servo Jesus Cristo, nós vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, nós entregamos nas Tuas mãos esse momento tão precioso em que paramos para meditar na Tua Palavra, para estudar a respeito da pessoa de Jesus Cristo, aquele que desceu a este mundo para servir e para salvar a toda a humanidade. Abençoa a ministração da Tua Palavra e cada participante em nome de Jesus. Então, estamos estudando a lição número 8, cujo título é O Mestre por Excelência que se fez servo. Então Jesus usou toda a sua excelência para ensinar, para fazer a obra, para realizar as obras de Deus e agindo como um servo. Ele sendo excelente no ensino, na ministração e nas obras, nos milagres, ele mesmo assim se comportou como um servo, agindo de forma excelente. E o texto áureo que foi escolhido para meditação nesse dia é Marcos capítulo 7, versículo 14, que diz: E, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós todos e compreendei. Aqui neste caso, o próprio Jesus chamou a multidão para que o ouvisse. E ele disse: Ouvi-me vós todos. Então, o chamado de Jesus é para todos. Os ensinamentos de Jesus é para todos. Os ensinamentos de Jesus é para atingir todas as pessoas. Os milagres deles estão disponíveis para todas as pessoas. Então, sempre Jesus chama todos. Ele disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso nós vamos ver durante essa lição. Então, Jesus convida todos. E além de convidar todos, ele diz: compreendei. Compreender é mais do que entender simplesmente. Compreender a mensagem dele, compreender os sinais dele, compreender os princípios e ensinamentos dele. Isso traz um enriquecimento muito grande para nós. Nesta manhã de domingo, Jesus convida a todos para compreender a sua grande mensagem de salvação. Então, Jesus vivia sempre rodeado de pessoas, uns querendo criticar, outros querendo interrogar, outros precisando de uma cura, outros aproximando cada vez mais dele para aprender e buscar algo de Jesus. Na época de Jesus não havia a fotografia, então os artistas pintam de uma certa forma mostrando quem é Jesus. Mas uma coisa é certa: tudo que saía da sua boca e das suas mãos eram maravilhas realizadas no meio do povo. E nós vemos sempre o povo aglutinando para chegar, tocar em Jesus ou ser tocado por ele, para receber uma esperança, uma palavra de esperança, uma cura de esperança. Então, a verdade aplicada da nossa lição de hoje diz o seguinte: é fundamental que as verdades e os princípios dos ensinamentos de Jesus dirijam a todas as áreas da vida dos discípulos de Cristo. Então, as verdades, ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus não só ensinava a verdade, ele mesmo é a própria verdade. E ele passava para a gente muitos princípios, muitos preceitos, muitos ensinamentos que iam enriquecer a nossa alma, enriquecer a nossa trajetória neste mundo e ter garantia de uma vida futura. E ele agia em todas as áreas da vida. Jesus sabia quando a necessidade era uma cura, e Jesus sabia quando aquela doença vinha de um espírito maligno, Jesus sabia quando a pessoa estava triste, Jesus trabalhava na área psicológica,
psicológica, na área espiritual e na área física. Ele trabalhava em todas as áreas da vida da pessoa. E ele mesmo continua trabalhando hoje também em todas as áreas da nossa vida para que nós sejamos discípulos, aprendizes e seguidores dele nessa trajetória tão linda em direção à terra prometida. Então, as parábolas de Jesus, grandes ensinamentos que Jesus passava através de parábolas. Interessante que quando Jesus estava no interior, nas aldeias, ele usava parábolas relativas ao interior. E quando ele estava na cidade, ele usava parábolas relativas àquele ambiente. Jesus, de uma maneira muito sábia, de uma maneira muito excelente, ele ensinava e transmitia a palavra de Deus. As verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Ele queria que as pessoas tivessem uma vida abundante, tanto espiritual quanto física. Jesus quer o melhor para nós em todas as áreas da nossa vida. Então, o texto de referência foi escolhido em Marcos capítulo 1. Diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Está falando do batismo de Jesus quando ele ia iniciar o seu ministério. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como uma pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Então Jesus foi batizado no Rio Jordão, lá quase desembocando no Mar Morto, e saindo das águas, o próprio Espírito o impeliu para ir para a montanha, o monte da tentação. E depois, terminados os 40 dias de provação ali, ele se dirige para a Galileia, para o norte de Israel, onde ele vai chamar os primeiros discípulos e começa a realizar o seu ministério. Aos 30 anos, ele levanta da carpintaria, vai ser batizado, e agora ele vai ter mais de 3 anos de ministério, realizando maravilhas incontáveis, indescritíveis, que não podemos dimensionar. Então Jesus é batizado no Rio Jordão pelo profeta João Batista. Quando ele foi para ser batizado, João Batista disse: Sou eu que preciso ir a ti, e por que tu vens a mim? E Jesus disse: João, faça o batismo para que se cumpra toda a justiça de Deus. Jesus não precisava ser batizado porque o batismo era para arrependimento, e Jesus não necessitava de batismo para arrependimento, mas ele se batizou para se igualar a nós, a toda a humanidade, para salvar a humanidade, cumprindo toda a justiça de Deus. Então, Jesus sai da água, vai para o monte da tentação, próximo ali aonde ele foi batizado. E ali ele venceu todas as provas, saindo vitorioso, começou o seu ministério. Foi para a Judéia, para a Galileia, lá no norte de Israel, onde ele chamou os primeiros discípulos. E Jesus é o mestre por excelência. Como ele estava tratando com pescadores, os primeiros que ele ia chamar para ser seus discípulos, ele disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. A linguagem desses homens, Pedro, Tiago, João, André, a linguagem deles era de pescaria. Então Jesus usa a mesma linguagem deles para os chamar para ser discípulos e posteriormente apóstolos. Ele usa a mesma linguagem deles. E hoje a psicologia mesmo nos ensina que a gente tem que partir do conhecido do ouvinte para chegar no desconhecido. Eles conheciam sobre pescaria, agora Jesus estava falando de uma pescaria de homens, ganhando almas para o reino de Deus. Jesus, o pregador por excelência.
Então, a nossa introdução, observaremos nessa lição de hoje que ao proferir os seus magistrais ensinamentos, o Filho de Deus trouxe esperança e renovo a muitos, mostrando ser o mestre dos mestres. Então, da mensagem de Jesus, nós vamos ver nesta lição que o que mais ele trouxe foi esperança. E é isso que nós vivemos no mundo de hoje, de pessoas desesperançosas, e Jesus trouxe a esperança. E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mesma esperança que ele pregou há mais de 2000 anos atrás, ele continua pregando, falando conosco, nos trazendo esperança de vida. Interessante, por causa da sua mensagem, ele foi chamado de mestre dos mestres. A Bíblia, quando se refere ao mestre Jesus, ela não diz assim, o mestre Jesus chegou, por exemplo. Ela simplesmente diz o mestre, porque todos sabiam que ele é o mestre dos mestres. E que bom que hoje na nossa escola bíblica nós temos o mestre do mestre, Jesus, para nos ensinar a sua palavra e trazer uma mensagem de esperança para nós. Então, Cristo, amado do Pai e esperança das nações. Quando ele foi batizado, Deus disse, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E é ele a esperança das nações. Jesus é amado do Pai e é a esperança das nações. Jesus é a nossa esperança. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, a esperança é a última que morre. Mas nós, cristãos, não dizemos assim, porque a nossa esperança é Cristo, e a nossa esperança não morre. A nossa esperança é Jesus, e Ele está vivo hoje para nos abençoar. Então, tópico 1, o servo que oferecia esperança. Todos que chegavam a Jesus, doente, ele curava, dava esperança. Oprimido, ele libertava. Sem uma direção, ele dava direção. Sem conhecimento do verdadeiro evangelho, ele dava conhecimento do verdadeiro evangelho e mostrava o caminho do céu. Sempre no evangelho de Marcos, nós vamos ver Jesus dando esperança para as pessoas. E não é o que mais nós precisamos no dia de hoje? Ter uma esperança, uma diretriz, temos um norte, esperando em Cristo, que é a nossa esperança. Então, nos evangelhos, podemos observar Jesus como um valoroso mestre. Podemos dizer que Jesus foi o maior educador que já viveu nesta terra. Porque a plateia, os ouvintes de Jesus eram muito diversificados. Ele falava para fariseus, falava para saduceus, para pecadores, para escribas, para gente de alta classe, para pessoas necessitadas, para os desorientados. Ele tinha uma plateia que tinha uma necessidade muito diversa, e ele conseguia comunicar com todos eles e trazer para eles uma mensagem de esperança. A par desta certeza, podemos observar que o Evangelho de Marcos está repleto de seus ensinamentos, discursos e parábolas. Então, Jesus ensinava para esclarecer a sua mensagem, contava parábolas, às vezes fazia discursos, às vezes ele ensinava com gesto, com a atitude dele, ele já estava ensinando para a gente alguma coisa, só de uma posição que ele tomava, só de uma atitude dele, já estava nos ensinando através do seu exemplo. Então, Jesus, o maior educador da humanidade, nunca pisou nessa terra e nem vai pisar. Alguém com tanta autoridade e sabedoria para ensinar as verdades cristãs e trazer tanta esperança para a humanidade. Mesmo aqueles que não seguem a Jesus o admiram de tanta sabedoria, de tanta graça, de tanta autoridade que ele tinha para ensinar as nações. Em cada
cada um dos 16 capítulos deste evangelho, lembrar que o evangelho de Marcos é o menor, mas foi o primeiro que foi escrito, e Mateus, Lucas e João se basearam no evangelho de Marcos para escrever os seus evangelhos, e aí ampliaram mais os discursos de Jesus. Mas Marcos volta a atenção pelas atitudes de Jesus. Jesus ensinava, oferecia esperança através do seu ensino. Ninguém saía desiludido da presença de Jesus. Sempre tinha uma resposta. Mesmo para aqueles que iam para criticar ou perturbar, voltava com uma resposta para refletir, porque ele trazia esperança. Então, bem claro para nós, Jesus é a nossa esperança. Você pode repetir comigo? Jesus é a nossa esperança. 1.1. O servo oferece um ensino de esperança. As verdades que ele ensinava nos dá um conforto, um consolo, uma direção, um norte, de maneira que nós esperamos tanto para esta vida como para outra vida. O Evangelho de Marcos é uma narrativa em que os atos e os ditos do servo compõem temas fundamentais para que os seguidores do Filho do Homem possam identificá-lo como mestre. Então, as atitudes de Jesus e o que ele ensinava mostrava que ele era um grande mestre. Jesus pregava o que vivia e vivia o que pregava, e a vida dele era um ensino para nós. Assim, o Marcos apresenta uma abordagem motivadora sobre um novo começo, marcado por um anúncio alegre e esperançoso. Jesus trouxe alegria e esperança. Todos que o ouviam saíam saciados espiritualmente, psicologicamente, saíam felizes, porque ele transmitia alegria e esperança. Quantos doentes ele não curou? Quantas pessoas ele não alimentou? Quantos oprimidos ele não libertou? Quantos duvidosos ele não mostrou o caminho? Então ele tinha e transmitia esperança. Esta é a nossa mensagem de hoje. Olha o que está escrito em Marcos 1,14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. Agora ele olhou para a multidão como não tinha um pastor, porque João agora não estava pregando. Aí Jesus assumiu a sua missão aqui na terra de ser o grande e maior pregador da humanidade, ensinando o reino de Deus. Por que ele falava sempre do reino de Deus? Porque ele é o rei enviado do Pai para implantar um reino do qual você e eu fazemos parte. Então, o discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. O que é discípulo? É o aprendiz, é o aluno. Aquele que é discípulo e aprendiz com Jesus tem a verdadeira esperança. Por que verdadeira esperança? Porque existem outras esperanças prometidas por aí que não é a verdadeira esperança. A verdadeira esperança nos dá triunfo nessa terra e nos garante a vida eterna. Essa é a verdadeira esperança que Jesus pregou. Então, o texto mostra e aponta para o reconhecimento dos ensinamentos de Jesus sobre a proclamação do reino de Deus. Ele sempre pregava, curava, fazia, atendia todos, crianças, jovens, adultos, doentes, atendia todos, mas não esquecia de falar do reino de Deus. É este reino de Deus. Ele falava tanto do reino de Deus que chegaram a perguntar para ele, mas aonde fica este reino? Aí ele respondia: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está no nosso coração. Jesus deixa muito claro a chamada a uma nova vida sob uma nova perspectiva. Uma pessoa que entra para o reino de Deus, ele já deixa o reino das trevas, o reino da desilusão, mas entra para o reino da esperança. Por isso ele falava muito do novo reino que dá uma nova vida para quem escolhe o reino de Deus.
Então, a nova vida dos que fazem parte do reino de Deus. Como muda a vida de uma pessoa que entra para o reino de Deus? Agora tem esperança, agora tem perspectiva, agora tem alegria, além de tudo, todo o acompanhamento e proteção divina aqui nessa terra, a certeza de que um dia estaremos na glória com Ele. Então, enquanto os rabinos da época educavam seus discípulos nos ambientes educacionais, nas escolas ou sinagogas, Jesus treinava os seus discípulos nos mais variados lugares, extraindo preciosas lições. Então, Jesus não era um mestre de ficar ensinando só em sala de aula, ele ensinava junto à natureza. Ele disse: olhai para os lírios do campo, se Deus cuida de uma planta, não pode cuidar de você? Olhai para os passarinhos, se Deus cuida dos passarinhos, não pode cuidar de você? Então a mensagem dele era sempre de esperança. Por isso ele pregava junto à natureza, ensinando parábolas como do pescador, da semente, mensagens no ambiente que ele estava. E com isso ele tinha muita ilustração para passar, transmitindo esperança. Jesus ensinava com autoridade, isso é muito importante. A mensagem dele tinha autoridade porque ele vivia o que ele pregava. Este é um fator imprescindível para o educador moderno, pois para ensinar com autoridade precisa dominar o conteúdo e ser o exemplo vivo do que ensina. Então, duas condições para um educador moderno: ele se ensinar sabendo o que está ensinando e viver aquilo que está ensinando. E isso Jesus fez e nós glorificamos a Deus por isso. Então, mais uma vez, vemos Jesus perto do Mar da Galileia com uma multidão, ensinando e transmitindo com autoridade. E as pessoas paravam para ouvi-lo, porque da boca dele saiu ensinamentos divinos. É o próprio Deus em forma humana ensinando às pessoas mensagem de esperança. Então, 1.2. O servo oferece um ensino de esperança aos desamparados. As pessoas estavam desamparadas, estavam doentes, estavam sem norte, estavam oprimidas, estavam sob jugo e não sabiam como viver. Jesus transmitiu uma esperança naquela hora mais difíceis. E no mundo de hoje também passamos por momentos difíceis, mas para os desamparados, Jesus tem uma mensagem de esperança. Então, acompanhando o Evangelho de Marcos, fica evidente que, infelizmente, os líderes religiosos de Jerusalém praticamente não fizeram nada diante da situação da miséria do povo. Olha, quantos tinha de fariseus ensinando, saduceus, escribas, quantos ensinadores, quantas sinagogas tinha ali, mas eles não estavam resolvendo o problema do povo. Multidão doente no tanque de Betesda, multidão clamando pelas ruas por cura, por um ensinamento, por uma esperança. A religiosidade deles não estava resolvendo o problema da humanidade. Aí aparece Jesus com uma mensagem de esperança. Ao contrário, o comportamento deles procurava os seus próprios encantos. Eles pregavam para se demonstrar que sabiam, mas Jesus é que tinha a resposta certa. Olha o que diz Marcos 7,6. E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou a Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os líderes religiosos tinham o coração muito longe de Deus. Tanto é que Jesus teve dificuldade exatamente com os líderes religiosos que combatiam os seus ensinos. Mas o ensino dele dava esperança aos necessitados, ao mais simples pessoas. Ele tinha uma resposta. E Jesus também tem uma resposta hoje para nós. Então, vemos que Jesus dá atenção para todas as pessoas. Os que estavam ali para ouvir, os necessitados, os doentes, ele sempre parava. As caminhadas de Jesus eram cercadas de multidões. A Bíblia fala muito de multidões, porque todos queriam uma resposta. E não era só de Israel, vinha de outros países, de outras regiões, para aprender, ouvir o Mestre, porque a fama corria por todos os lugares. Então, contrariando essa maneira de pensar, Jesus disse:
Olha o que ele diz em Marcos: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do mundo. Quando Jesus se denomina como Filho do Homem, esta expressão quer significar Filho da humanidade, Deus que tornou-se humano como nós, condoendo-se das nossas necessidades físicas e, além disso, morrer na cruz para salvar a humanidade. Ele se identificou conosco, batizando, fazendo toda a trajetória que nós fazemos neste mundo, e ele foi vitorioso. Assim, o Evangelho de Marcos esclarece que o Mestre veio ensinar, solidarizar-se, libertar as pessoas oprimidas, excluídas pelo sistema religioso de Israel. Então, o cristianismo é mais do que religião. O cristianismo é Cristo ensinando esperança para a humanidade. Então, a cruz é a libertação de toda opressão, de toda tristeza, de toda enfermidade. A cruz trouxe libertação, onde Cristo pagou um alto preço por nós. Então, olha que mensagem linda. Estou indo em direção à sua casa para te abençoar. Você me aceita? Isso Jesus está dizendo. Todos os dias Ele está indo ao nosso encontro para nos abençoar. Mas Ele pergunta: você me aceita? Você aceita Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida? Você aceita que Ele dirige? Você crê que Ele é poderoso, suficiente para dirigir a sua vida? Você aceita? Se tiver, saiba de uma coisa: Ele está indo em direção à sua casa. 1.3. O servo veio trazer esperança aos nossos corações. Não era uma esperança só de mente, de intelecto, uma esperança que movia os nossos corações, a nossa alma. Nos dias de Jesus, o domínio romano, com seus altos impostos e o seu controle sobre tudo, fazia com que Israel vivesse um caldeirão de problemas. Era a opressão de um jugo romano, além dos problemas religiosos, da religiosidade vazia que eles tinham. Então, os problemas deles eram realmente um caldeirão de problemas. E era o momento certo para Jesus salvar, trabalhar. A Bíblia diz em Gálatas 4:4 que Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos, na hora certinha, com tanta religiosidade, sem cristianismo, com tanta opressão, e Jesus oferecendo a libertação. Olha o que está escrito em Marcos: e o rei entristeceu-se muito, todavia por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar, e enviando logo o rei o executou, mandou que trouxesse ali a cabeça de João Batista. E João Batista foi levantado como precursor de Jesus, preparando o caminho para receberem Jesus, mas não aceitaram João Batista. Aí Jesus fez toda a obra completa, porque João Batista trabalhou até certo momento nesse ato de preparar o caminho, e Jesus fez a obra, trouxe a esperança. Então Deus levantou João Batista lá no deserto como precursor. Do último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, até o primeiro livro, que é Mateus, passaram-se 400 anos. É o que a história da igreja chama de os 400 anos de silêncio. Não levantou nenhum profeta durante esses 400 anos. Quando passaram os 400 anos, Deus levanta João Batista anunciando: preparai o caminho, porque o rei vem implantando o reino espiritual. Então, outro agravante naqueles dias era a preponderância do sistema religioso de Israel, que tornava precária a vida do povo hebreu. Então, eles inventaram tanto regulamento baseado na palavra de Deus e interpretando erradamente, que colocou sobre o povo hebreu um jugo pesado demais para
dizendo que estava cumprindo a lei de Deus. E não era aquilo que Deus, quando Deus falava sobre o sábado, Ele queria que as pessoas estivessem durante 7 dias, um dia exclusivo para Deus, para dedicar, pelo menos, descansasse dos seus trabalhos, da sua fadiga, para dedicar a Deus. Mas eles invertiam toda essa interpretação e Jesus chegou dizendo que Ele é o Senhor do sábado e fez maravilhas no sábado. Marcos 7,7 diz assim: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Inventaram muitas doutrinas tiradas da Bíblia, interpretada erroneamente, e assim colocou um jugo sobre o povo. Por isso Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve e suave. É diferente de uma interpretação errada das Escrituras, que sempre traz esperança. Mateus escreveu: em vão me adoro, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Os escribas eram encarregados de interpretar a lei, mas eles interpretavam erroneamente, trazendo um jugo sobre o povo. Então, nessa desordem, Jesus aparece para ensinar, combater a hipocrisia, trazer esperança para com os fracos e oprimidos, os que mais se aproximavam de Jesus, os fracos e oprimidos. Paulo, em sua carta pastoral, quando ele escreveu a Timóteo, ele descreve o servo como a esperança nossa. Paulo foi iniciar 2 cartas para Timóteo, e na primeira carta, logo no início, ele apresenta Jesus como a nossa esperança. Olha como ele começa a carta dele: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. De tudo que Paulo ensinava também, a esperança nossa é Jesus Cristo. Seguir a Cristo é mais do que seguir uma religião. Ser cristão é ser parecido com Cristo e viver essa vida de esperança. Então, Jesus veio ao mundo para servir e, através do seu exemplo, nos mostra que essa é a maneira mais eficaz de evangelizar e edificar a vida. Então, Jesus ensinou com seus exemplos, e se nós hoje quisermos conquistar almas para Cristo, através do nosso exemplo, da nossa maneira de ser, nós conquistamos pessoas para o reino de Deus. O salmista diz que é muito feliz aquele cuja esperança está no Senhor. Onde está a sua esperança? Em quem está a sua esperança? O salmista tinha certeza disso. Olha o que ele diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, o seu Deus. Não basta apenas ter esperança. Muita gente tem esperança em muitas coisas, mas ele diz que devemos ter a esperança no Senhor Jesus. Então, Paulo, escrevendo ao Timóteo, no primeiro capítulo e primeiro versículo, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Escrevendo aos Colossenses também ele repete: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança de glória. Então ele diz: Jesus, além de ser a nossa esperança, é uma esperança de glória. Jesus não decepciona ninguém, ele tem uma mensagem de esperança e cumpre a sua vontade. Então, indo para o tópico 2 da nossa lição, o autor começa a dizer: o servo que oferecia instrução. Então, no tópico 1, nós vimos que ele oferecia esperança. Agora, ele oferece instrução. Ele está sempre nos ensinando. Por isso, Jesus foi chamado de mestre dos mestres. Então, optamos por incluir em nosso estudo os ensinamentos de Cristo, segundo o Evangelho de Marcos, de modo a apresentar a sabedoria de Cristo em seus atributos estrutural, literário e teológico. Os ensinamentos de Jesus tinham uma estrutura, ele comunicava muito bem e os seus ensinos estavam em conformidade com a teologia do Pai, está em conformidade com a Bíblia Sagrada
estudada. Até mesmo o Antigo Testamento, na época dele, ele interpretou corretamente. Depois é que foi escrito o Novo Testamento, mas teologicamente ele trabalhou dentro da palavra de Deus e comunicava muito bem. Seria preciso não perder de vista que a narrativa deste evangelho deixa transbordar autoconhecimento, demonstrando por Cristo até o momento da sua morte. Ele quer dizer, Jesus tinha um conhecimento muito grande, um autoconhecimento. É o próprio Deus falando com a humanidade. E quando Jesus falava, por exemplo, com Nicodemos, Nicodemos vai de noite ter com Jesus. Era noite física, porque era noite mesma, e era noite espiritual para Nicodemos. E ele, sendo um mestre, Jesus falou com ele e o convenceu, e ele se converteu. Quando Nicodemos começou a conversar com Jesus, Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Como vou nascer de novo sendo grande? Jesus disse: necessário vos é nascer da água e do Espírito. E o Nicodemos entendeu a mensagem e nasceu de novo. Nicodemos estava lá no Sinédrio falando a respeito e a favor de Jesus. Nicodemos estava lá na cruz ajudando José de Arimateia a tirar o corpo de Jesus, porque ele nasceu de novo. Jesus falava para pessoas simples e também falava para pessoas estudadas com uma sabedoria convincente, uma sabedoria do alto. 2.1. O servo possuía uma sabedoria que veio do alto, veio de cima. De lá veio a sabedoria de Jesus. Da sempre oportuna visita aos dicionários da língua portuguesa, podemos visualizar que a sabedoria remete ao conhecimento de algo, ser instruído, saber, razão. Então Jesus era instruído, Jesus sabia, Jesus tinha razão, tudo que ele fazia tinha uma razão de ser. Nesse trajeto de compreensão, é bom que se diga que a sabedoria humana é defeituosa, porque nós não somos tudo. Então, a sabedoria humana é incompleta, é limitada. Nós temos que recorrer à sabedoria divina, revelada na sua palavra, nos ensinos, na escola bíblica dominical, nas pregações, nos cultos de ensino, para receber uma sabedoria do alto. O próprio Jesus cresceu em sabedoria. Olha o que diz a Bíblia. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então Jesus também, quando foi crescendo, menino, adolescente, ele foi lendo as Escrituras que falava de um Messias que havia de vir, e ele entendeu que ele era aquele Messias prometido. Então também com os ensinamentos ele foi abrindo e conhecendo mais a respeito da missão dele nessa terra. Ele cresceu em sabedoria, em estatura e tinha graça para com Deus e para com os homens. Isso aqui é muito rico, irmãos. A pessoa ter graça perante Deus e ter graça perante os homens. Tem pessoas que têm graça perante Deus, mas não sabem lidar com a humanidade. Jesus lidava, relacionava com Deus e relacionava com a humanidade decaída e pregava uma mensagem de esperança, instruía. Então, já a sabedoria de Jesus é distinta da sabedoria humana. Marcos nos faz ver que Jesus foi um homem muito sábio, porque cultivou estes conceitos e experimentou esta verdade. Então, ele vivia esta verdade e ensinava esta verdade. Olha o que está escrito em Marcos. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Ele não ia simplesmente à sinagoga. A Bíblia diz que era costume dele ir à sinagoga, mas ele ia para ensinar. Apesar de ter pessoas ali já idosas que viviam aquela religiosidade costumeira, ele chegava com uma mensagem de esperança. Jesus transmitiu esperança e instrução. Aqui nós temos uma sinagoga lá em Cafarnaum,
que a base dela foi construída na época de Jesus. As paredes podem ter sido construídas mais depois, assim diz os estudiosos, que as paredes podem ter sido construídas depois porque foi destruída, mas a base é da época de Jesus. E a sinagoga de Cafarnaum foi uma sinagoga que Jesus mais pregou. Por quê? Porque ele morava em Cafarnaum. Jesus saiu de Nazaré e montou a sua base missionária em Cafarnaum, que era uma cidade portuária. Então, Jesus saiu aqui de Nazaré e mudou para Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. E dali ele saía para pregar e anunciar o reino de Deus. Chamou os pescadores de Betsaida, que Betsaida significa casa da pesca, e foi chamando as pessoas nas regiões e foi aumentando cada dia mais a sua dimensão do seu ministério. Por que aqui? Através do mar, ele poderia viajar de barcos e fazer a obra de Deus em várias regiões. Isso facilitou muito. Então, vemos no Evangelho de Marcos que Jesus ofereceu respostas e ações prudentes a todos que o confrontavam. Muitos iam a Jesus para confrontá-lo, para tentar pegar ele em alguma situação, mas as respostas dele eram convincentes. Olha o que Marcos diz: e ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças. Ele diz: evita esta gente, eu tenho para vocês uma mensagem de esperança e uma instrução muito verdadeira. Então ele era cercado de pessoas e ensinava com quem tem autoridade. E isso fazia a multidão fluir através de Jesus e não através daqueles religiosos da época. Então, às vezes o ensino de Jesus era em tom de conversação. Nós encontramos Jesus conversando com uma pessoa, às vezes pregando para 15 mil pessoas, mas ele tinha o tom de conversação também. Nós vimos ainda há pouco que ele conversou com Nicodemos, ele conversou com a mulher samaritana, ele conversava com as pessoas também. Às vezes era um discurso didático, porque ele usava muitas parábolas e mostrava demonstrações da natureza. E às vezes ele fazia também pregações. Então Jesus usava esses três métodos para ser ensinar. Por isso ele é chamado o mestre dos mestres. O auditório de Jesus era formado de frequentadores das sinagogas e pessoas que se reuniam em casas ou debaixo de uma árvore ou nos povoados. Então Jesus andava pelo caminho ensinando, ou debaixo de uma árvore ou dentro de uma sinagoga. Ele aproveitava todas as oportunidades. Então aí ele ensinando embaixo de uma árvore. E naquela época o mestre sempre ensinava sentado. Hoje o mestre ensina em pé. O servo possuía uma sabedoria jamais vista. 2.2. Ninguém tinha visto uma sabedoria daquela dimensão. Jesus implementou um trabalho itinerante durante o seu ministério terreno. Jesus não ficava só num local, ele ia numa aldeia, pregava, ia para outra aldeia, e com isso ele percorreu a nação de Israel e até lá na região de Tiro e Sidom, que era o estranho, lá para o lado da Cisjordânia, também pregou a palavra do Senhor, e ele levou a mensagem até onde o tempo ali antes da Páscoa deu a ele a oportunidade, ele aproveitou para pregar. O ministério dele era mais itinerante, ensinando por onde passasse. Até mesmo no templo ele ensinava, mas ele ensinava lá no pátio do templo. Por que Jesus ensinava no pátio do templo? Porque no pátio podia entrar os gentios, podia entrar as mulheres, podia entrar os pecadores, no pátio entrava todas as pessoas. Então era lá que Jesus ensinava, porque ele queria que o evangelho atingisse todas as pessoas. Podemos enxergar que a missão de Jesus era o anúncio da palavra de Deus, isto é, a construção do reino de Deus. Jesus sempre pregou com base na palavra de Deus, porque ele é Deus, não entraria em contradição. E qual era a sua mensagem? O reino de Deus. Por quê? Porque ele é o rei do reino de Deus.
Olha o que diz em Marcos: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Olha, de tudo que vocês ouviram agora, o que eu estou dizendo é que é a boa notícia de salvação, de libertação. Então, o reino de Deus está dentro de você. Não existe uma divisa, uma dimensão, uma pátria ou outra pátria. Não, o reino de Deus está nos nossos corações. Vemos que Jesus percorria toda a Galiléia, desenvolvendo o ministério da palavra através de pregação e ensino. Pregação e ensino. Jesus mais ensinou do que pregou. Marcos relata que o servo ensinava, ou seja, instruía os seus ouvintes, expondo que ele veio para chamar os pecadores e não os justos. Ficavam admirados de ver ele entre os pecadores, mas ele disse: eu vim exatamente para os doentes, para os pecadores. Por isso ele estava no meio deles, procurando mostrar a salvação. Olha o que Marcos escreveu: e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim os pecadores. E é isso que nós vemos até o dia de hoje. Quantas pessoas, pecadores que estavam longe de Deus, hoje chegaram perto de Deus, porque deram ouvido às boas novas, à notícia de salvação. Então, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. É isso que ele mostrou muito no seu ministério. 2.3. A sabedoria do servo. Lembrar que Marcos apresenta Jesus como servo. A sabedoria do servo prevalecia sobre a sabedoria dos sábios. Por mais sábios que fossem, perto de Jesus não era nada, porque a sabedoria de Jesus superava qualquer sabedoria da época. Então, Jesus não perdia tempo com os líderes religiosos. Os líderes religiosos queriam sempre contestar Jesus e com isso ele poderia perder tempo. A Bíblia nos mostra várias vezes que Jesus pregava e dizia assim, ele pregava e dizia assim: quem tem ouvido, ouça. E já ia para outra aldeia pregar. Ele já ia para outra, quem tem ouvido, ouça. E já ia pregar para outra. Ele não perdia tempo discutindo religião. Ele pregava a mensagem do reino. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Olha aí, trabalhando no dia de sábado. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, eles estavam impondo regras, julgos sobre a humanidade, sobre aquele povo, com a implantação dos cumprimentos do sábado. E Jesus disse: não, o sábado existe por causa de vocês, e vocês devem aproveitar para adorar, fazer boas obras conforme ele estava fazendo. Entende assim? Então, Jesus é o Senhor do sábado, não o contrário. Ele tinha todo o poder e autoridade e liberdade e soberania para operar no sábado. Jesus tinha entendimento de que era preciso ensinar a palavra de Deus. O que os hipócritas e os escribas estavam fazendo? Deturpando a palavra de Deus. Aí Jesus pegava a palavra de Deus, o Antigo Testamento, e ensinava corretamente. Olha o que diz Marcos: entraram em Cafarnaum, na própria cidade de Jesus, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas.
escribas. A fala de Jesus era uma pregação capaz, convincente, poderosa, sábia. Então, Jesus na sinagoga, ali, pregando para as pessoas em volta, em sinagoga, em Cafarnaum, é lá mesmo onde ele morava. É por isso que, seguindo a trilha deixada pelo servo, não podemos parar de ensinar a palavra. Nós não vamos transmitir ensinamentos nossos. Só de pronunciarmos os versículos da Bíblia, as pessoas se convertem, entendem e se rendem aos pés de Jesus e têm uma vida de esperança. A palavra de Deus é muito mais forte do que a nossa palavra. Olha que Marcos 16:15 Jesus falou para nós. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que ele mandou pregar a toda criatura? Porque ele queria que todos fossem salvos. Jesus não mandou que nós pregássemos a nossa palavra, mas pregasse o evangelho, as boas novas, o que estava escrito e prometido para a humanidade. Então, repetindo, disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Bem grande, porque Jesus quer que eles entendam, nem todos são filhos de Deus. Ele mandou pregar o evangelho a toda criatura. Todos que vivem neste mundo são criaturas de Deus. Quando se convertem, passam a ser filhos de Deus. Então, tópico 3. Agora vamos à aplicação daquilo que nós estudamos. No tópico 1, o servo promete esperança. Prega e ensina esperança. No tópico 2, ele prega e ensina instrução. Abre a mente das pessoas. Agora, no tópico 3, a sabedoria inquestionável do servo. Ninguém podia questionar, porque tinha base suficiente os seus ensinamentos. Não temos medo de errar ao dizer que todos quantos desejam exercer um ministério com excelência devem olhar para o servo, o mestre dos mestres. Se alguém tem uma chamada, vocação, e creio que todo cristão tem isso, uma vocação de Deus para transmitir o que nós aprendemos, devemos ter Jesus como nosso exemplo. Como Jesus ensinava, como ele fazia para conquistar as pessoas. Nós temos muito a aprender com o mestre dos mestres. Vemos no Evangelho de Marcos que Jesus, com sua pedagogia única, muito diferente, uma pedagogia única, fazia com que todos ficassem admirados e o coração deles transbordasse de amor, com tom de ternura em sua voz e uma certeza de que suas palavras eram inquestionáveis. Então eles percebiam na palavra de Jesus ensino, sabedoria, e percebia também que transbordava de amor, com vontade. Ele não estava questionando ou discutindo religiões, não, ele estava anunciando o reino, trazendo esperança, instrução, abrindo os olhos do povo, curando, libertando, levando a pessoa a servir a Deus a uma vida de liberdade. Por isso, ele foi chamado de mestre dos mestres. Por causa da inteligência de Jesus, ele foi chamado de mestre dos mestres. Mesmo os questionadores chegavam para ele e ele tinha uma resposta certa. 3.1. O servo ensinou como receber o reino de Deus. E primeiro ele disse: o reino de Deus está chegando até vós. Agora, como vocês devem receber este reino? O Evangelho de Marcos, em sua composição, deixa transparecer em suas páginas que qualquer um que ouvisse os ensinos de Jesus ia embora com a impressão de ter ouvido a uma palavra do próprio Deus. Então não tinha dúvida, quando Jesus falava, era Deus falando com a humanidade, e todos iam embora satisfeitos, porque a Bíblia diz que Jesus é Deus, e ele falava como Deus, ele fala como Deus, e os seus ensinamentos, uma sabedoria imensurável. Jesus, querendo nos ensinar como receber o reino de Deus, usa como modelo de submissão
uma criança graciosa dependente do seu pai. Então ele está dizendo, assim como a criança depende dos ensinamentos do pai e da proteção do pai e do sustento do pai, nós também como criança dependemos do sustento do pai, dependemos da instrução do pai e da proteção do pai. Se nós tornarmos como uma criança, nós vamos aprender muitas coisas da parte de Deus. Olha o que diz Marcos 10. E traziam-lhe criança para que lhes tocassem. Mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Veja, uma dificuldade sem necessidade. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que qualquer que não receber no reino de Deus como a criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhe as mãos, as abençoou. Então Jesus disse, é das crianças o reino de Deus. A inocência, a pureza, a fragilidade de uma criança. Ele diz, e vocês que são adultos também, se quiserem entrar no reino de Deus, que se faça como uma criança, dependente do pai, do aprendizado, da proteção do pai. Por isso ele nos chama a atenção para isso. E então aqui nós vemos Jesus dando atenção para as crianças. Veja com uma missão tão grande que Jesus tinha de curar, de pregar e fazer tantas coisas em 3 anos, mas ele tinha tempo de dar atenção para as crianças. Para Jesus é assim que devemos ser, dependentes e humildes como uma criança, reconhecendo diariamente que necessitamos da sabedoria do Pai Celestial. A criança vive assim, na dependência dos ensinamentos do Pai. E nós, como criança, vivemos na dependência de Deus para tomar decisões, para servir a Deus, para prosperar nessa vida e ter uma trajetória abençoada até a terra prometida. Então, Jesus, mais uma vez, cuidando das crianças, sorrindo para as crianças, transmitindo paz, alegria. Só o semblante de Jesus transmite muita mensagem para as crianças. 3.2. O servo ensinou como servir. Às vezes a gente pensa na palavra servir e acha que é tão fácil, mas Jesus serviu e serviu com excelência. Vamos aprender com ele? Então, não é difícil perceber que o ensinamento de Jesus era prático e chamava as pessoas para a ação. Jesus ensinava muito na prática e na prática ele nos ensina que os ensinamentos não é uma teoria para ser vivida, mas sim um cristianismo em ação, fazendo aquilo que agrada aos olhos de Deus. Por esses ensinamentos objetivos, Jesus foi chamado abundantemente de Rabi e Senhor, evidenciando que o povo o respeitava como mestre. Então lá na Bíblia não está escrito assim, o mestre Jesus. Só de falar que o mestre estava vindo, todo mundo já sabia que era Jesus, porque os ensinamentos deles diferenciava e superava qualquer ensinamento da época. Hoje também a mesma coisa. Os ensinamentos de Jesus contidos na palavra, nas pregações e nos ensinos, supera qualquer ensinamento secular. Aqui nós vemos Jesus no caminho de Emaús depois que ele ressuscitou. Os 2 discípulos saíram de Jerusalém cabisbaixos, tristes, porque Jesus tinha falecido. Jesus tinha sido sepultado. Aí ele aparece vivo no meio dos 2 e a Bíblia diz que ele começou a abrir as Escrituras e ensinar para eles todas as Escrituras. Jesus ensinando mesmo depois de ressurreto. Então ele está no céu hoje também ensinando. E foi ensinando para eles. E quando chegou em frente à casa deles, eles disseram, já é tarde, fica conosco. Jesus foi, no partir do pão, eles abriram os olhos e conheceram Jesus. Em um de seus ensinos, Jesus nos convoca a sermos assim como ele foi. Olha, ser cristão é ser parecido com Cristo, ser como ele foi. Olha o que diz em Marcos.
E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Não é uma inversão de valores do mundo de competição que nós vivemos hoje? Ele diz: o maior é o servo de todos. Isto é o cristianismo pregado por Jesus Cristo. Então, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. Este é ser cristão. O gesto de lavar os pés dos discípulos, que já falamos aqui em outras aulas, mostrou como Jesus não veio para essa vida para buscar glória para si. Então, Jesus lavou os pés dos apóstolos e ele não perdeu nem um pouquinho da sua glória, da sua divindade. Por isso, ele quer nos ensinar que o ato de servir não nos diminui em nada. Pelo contrário, valorização da parte de Deus. Sim, voltamos ao versículo. Levantou-se da ceia, tirou vestes e, tomando a toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quem deveria lavar os pés na hora da festa era o escravo mais humilde da casa. Jesus tomou esta posição, mostrando que o nosso trabalho é aprender a servir com ele. Então, Jesus levanta da mesa e começa a lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos, posteriormente, mostrando que o maior pode ser o menor e o menor servindo é o maior no reino de Deus. Então, podemos dizer que, como um bom servo, Jesus seguiu o caminho da humilhação. Quanto que a Bíblia fala sobre isso aí? Ser humilde, da rejeição e serviu a todos que foram até ele. Todos que chegaram até ele recebeu. E o ensino de Jesus inverteu o pensamento humano, tão diferente como no mundo de hoje. Como é a inversão de valores no cristianismo? Em seu sistema de valores, ser primeiro não veio por meio de agressividade ou privilégio, mas por humildade, por ser servo de todos. Então Jesus praticou isso e ensinou isso. Este é o ensinamento que nós temos para hoje. Então, refletindo, quanto mais pessoas servem, mais pessoas são ajudadas. Quanto mais pessoas servem, mais rápido chega a ajuda. Quanto mais pessoas servem, mais vínculos são formados dentro da igreja. Quanto mais pessoas servem, multiplica-se a oportunidade de servir. Quanto mais pessoas servem, mais satisfação na vida do crente e da igreja. Quanto mais pessoas servem, mais alegria diante da multiplicidade de serviço. Quanto mais pessoas servem, mais pessoas são salvas. Quanto mais pessoas servem, mais pessoas são edificadas. Esta é a vontade de Deus. Uma igreja plena, servindo ao Senhor, cada um com o seu dom, com a sua habilidade, com o seu talento, para que todos sejam servidos. Então, 3.3, já o último subtópico. O servo ensinou ofertar. E isso é muito importante nós lembrar de fazer a nossa oferta, uma vez que Deus nos abençoou grandemente. Retribuir com oferta. Temos de nos situar que os textos bíblicos que tratam a respeito das ofertas e dízimos estão atrelados com a justiça, misericórdia e fé. Então, Jesus diz que é justo eu ofertar. Ofertar é um ato de misericórdia e ofertar também é um ato de fé, pelo tanto que Deus tem nos abençoado. Então, na oferta possui justiça, é justo, é misericórdia e é fé. O servo, como bom observador, nota o ato de uma pobre viúva tendo ofertado tudo que tinha. Lembra que já estudamos em lições anteriores sobre a oferta da viúva pobre. Marcos escreveu: vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis, um valor mínimo, mas para ela era o máximo, e para Deus, Deus viu que era tudo que ela tinha.
Então, Deus põe a semente nas mãos do que semeiam. Isso é muito importante. Quando estamos ofertando, estamos semeando no reino de Deus. Estamos depositando no melhor lugar, porque a recompensa virá em nome de Jesus. Podemos reparar que aquela pobre viúva ofertou tudo o que ela tinha, 2 pequenas moedas, ao passo que os outros doaram o que lhes sobejavam. Olha o que Jesus viu. Como de costume, o servo Jesus aproveita esta ação da viúva pobre para ensinar uma lição valiosa a todos nós. Então, um ensinamento muito grande. Oferta, um ato de fé, amor e gratidão por tudo que Deus fez por nós. Então, encerrando a nossa querida Escola Bíblica Dominical, agora vamos fazer uma lembrança dos tópicos e a conclusão. No tópico 1, nós estudamos o servo que oferece esperança. E que aprendemos? Apesar da sua natureza simples e aspecto comum, Jesus foi um servo e mestre, infinitamente popular e sábio, que ofereceu esperança a todos. Ele ofereceu e oferece esperança a todos. No tópico 2 nós estudamos o servo que oferece instrução. Agora ele quer instruir. E o que aprendemos? A sabedoria de Cristo é luz para os que a procuram. É facilmente encontrada por aqueles que a amam. É facilmente achada por aqueles que a buscam. Então, ele quer nos ensinar dessa sabedoria. Tópico 3 nós estudamos a sabedoria inquestionável do servo. Uma sabedoria que não tinha como questionar ou colocar a menor dúvida. E que nós aprendemos? Precisamos aprender com os ensinamentos de Jesus. Afinal, os preceitos de Jesus são para termos uma vida moral apropriada e como fazer alcançar o reino dos céus. Então, os ensinamentos de Jesus eram morais, eram corretos e como nós deveríamos alcançar o reino de Deus. Conclusão. Ensinar era algo que estava no coração do servo de Jesus, sempre ensinando. Para conduzir nossa tese, podemos ver entre os evangelhos que a maior parte do ministério de Jesus foi ocupada pelo ensino. Neste trajeto, nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu tamanha nobreza ao ministério do ensino como ninguém jamais havia feito. Ensinou e viveu, ensinando para nós através das suas ações. Nunca houve um mestre por excelência como Jesus. Então, Jesus usou todas as oportunidades para servir, seja no campo, na sala, na sinagoga, onde ele estivesse, ele estava ensinando. Ele estava atento para ajudar as pessoas e ser bênção na vida delas. Então, o mestre inesquecível, ninguém esquece os ensinamentos de Jesus. O mundo todo hoje ouve falar de Jesus. Jesus, o maior educador da história. E o que ele mais transmitiu para a humanidade? Jesus Cristo, esperança nossa. Jesus Cristo, esperança nossa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, a nossa gratidão ao nosso pastor Moisés e que Deus continue nos iluminando, ensinando e instruindo para todo sempre. Amém.